Olá, queridos amigos, que alegria estarmos aqui mais uma vez para os nossos estudos, dando continuidade, né, ao nosso aprendizado, e isso nos faz muito bem à alma, né, termos essas tarefas que já fazem parte da nossa semana de trabalho, e nós ficamos muito felizes. Então, para nós iniciarmos, né, antes de darmos boas-vindas aí aos nossos companheiros, temos Glorita, né? Lúcio Flávio, por enquanto, somos só nós. Então, vamos ler a nossa página, né, para preparar os nossos corações, já que certamente o ambiente está preparado, né, pelos amigos espirituais que cuidam dessa sala de estudo e de todos nós. E a página que eu separei para a gente meditar, quer dizer, preparar, né, os nossos corações, está no livro Aulas da Vida. É um livro de Francisco Cândido Xavier, mas é Diversos Espíritos. E essa mensagem é de Dr. Bezerra de Menezes. Então, o título é Norma de Luz, e diz assim: Deus nos ampara a fim de que amparemos aos mais necessitados que nós mesmos. Ajuda-nos para que ajudemos. Sustenta-nos a fé para que apoiemos os irmãos que vacilam. Releva-nos as faltas de maneira a relevarmos as faltas dos outros. Socorre-nos em nossas necessidades de modo a socorrermos as necessidades alheias. Guarda-nos a fortaleza de ânimo a fim de que possamos fortalecer os companheiros mais fracos do que nós. Educa-nos para que saibamos educar. Em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Auxilia e serás auxiliado. Então, é bom para a gente meditar, né? Que tudo aquilo que nós recebemos, certamente, é para nós compartilharmos com os nossos irmãos de caminhada. Então, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Jesus, esse divino amigo, aos falangeiros de Caibachuto, de todos os amorosos companheiros que assistem os trabalhos do nosso Espiritismo Net, que nesse momento, Senhor, possamos estar sob os seus cuidados para nos amparar, para nos intuir, para nos dar trazermos aquelas reflexões necessárias a todos os nossos corações. Então, Senhor, que possamos ser os condutores da boa palavra e que essas bênçãos de paz possam estender-se nos lares dos nossos companheiros que conosco estudam também. Muito obrigada, Jesus, e que possamos, desde já, estarmos em tarefa. Então, bem-vindo a todos, né? Já falei a Glória, ao Lúcio Flávio, que está aqui nos bastidores, e a Lúcia Cerqueira, seja bem-vinda aos nossos estudos da noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que está sendo feito minuciosamente, né, do problema do ser, do destino, da dor, aonde Leon Denis está estudando o capítulo da morte, né, nos levando a refletir bastante sobre essa necessidade que nós temos de aprender a falar da morte, nos educarmos para a morte e estarmos cientes de que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito, né? E que nós, uma hora ou outra, estaremos na nossa pátria espiritual. Então, é muito importante falarmos sobre a morte, porque estamos falando de nós mesmos como espíritos imortais que somos, né? Então, no último estudo foi falado sobre a questão da perturbação espiritual, né? Ele está vindo assim quase que por temas, abrangendo aos pouquinhos, né, os subitens que compõem esse tema. E na semana passada foi o nosso Tiaguinho que fez o estudo, ele trouxe
bastante referências, né, sobre a questão da perturbação após a morte. E hoje nós vamos dar continuidade a um trecho ainda falando sobre isso, mas abordando agora a questão das preces, né, durante esse período que o espírito está ainda nessa perturbação. Então, Leon Denis, ele vem nos mostrando aí a importância, né, das preces. E nós até fizemos um esqueminha aqui para conversar mais um pouquinho sobre isso, mas não entrou aqui nos nossos slides, e nós vamos, então, desenvolver aqui com o Evangelho que a gente tinha separado. Então, Leon Denis fala assim, eis porque as preces inspiradas, porque ele estava falando aqui no último slide, né, que ele fala dos pensamentos de amor, de caridade, as vibrações dos corações afetuosos, que nesse momento envolve esse companheiro que partiu, né? Seja até um desconhecido, mas ele diz que no estado de perturbação a alma fica consciente dos pensamentos que são dirigidos a ela. Então, os pensamentos de amor, de caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela, nesse momento, como raios na névoa que a envolve, nessa névoa, né, desse momento confuso, e por isso se chama perturbação, porque o espírito não está, apesar de consciente, ele não está dono de si mesmo, ele ainda não identifica o novo momento. Então, é como se fosse uma bruma, né, uma névoa. Então, Leon Denis fala que os pensamentos de amor, de caridade, ajudam a esse espírito a desligar-se desses últimos elos que o prende à terra, que o agrilhoam à terra, e ajudam a sair da sombra que ele está mergulhado. Então, a gente sabe que a morte ela é diferente, né, para cada um de nós, para cada espírito. Assim como não existe nascimento igual, também não há morte igual, né? Existem diferenças, porque nós somos individualidades, nós temos as nossas questões, né, que deram motivo para esta encarnação. Isso tudo vai ser vivenciado durante a nossa vida e isso vai implicar também lá no momento da morte, né? E antes da gente entrar aqui, eu gostaria de, pertinente a isso, lembrar um conteúdo que tem lá no livro Ação e Reação, onde Drusos, né, fala isso. Druso, ele fala isso lá no capítulo 18. Ele diz que a morte vai depender do tipo de vida, né, que a pessoa usufruiu enquanto encarnado, tudo que ela se dedicou, o tempo que ela empregou, a vida que ela levou, o conhecimento que ela tinha da vida espiritual. Então, tudo isso vai pesar no momento da morte. Então, é por isso que para cada um de nós existe uma morte diferente, né? Então, sabendo também que esse período de perturbação ele pode demorar pouco ou muito tempo, né? Também vai depender do espírito. Então, Leon Denis continua dizendo que eis porque as preces inspiradas pelo coração, ditas com calor, com convicção, sobretudo as preces improvisadas, são salutares, são benfazejas para o espírito que deixou a vida corporal. Aquela prece que nós fazemos com o coração, mas sem estarmos buscando palavras, estamos apenas ligados aos nossos sentimentos. Essas preces têm um valor imensurável. Então, ele fala das preces improvisadas. As preces que não estão escritas, não estão registradas, não são lidas, são ditas com a nossa alma. Então, ele diz que elas são muito bem-vindas, né, a esse espírito que, nesse momento, é o que mais o espírito precisa, são as preces, né? Ao desencarnar, o que mais o espírito precisa são as preces.
E a gente tem comprovação disso quando nós vamos lá no livro, né? Está até aqui pertinho de mim, O Céu e o Inferno, né? Onde nós vamos ver lá naquela parte segunda que trata lá dos exemplos, né? Aqueles exemplos de vários tipos de espírito. Então, a gente vai ver ali que todos eles, se não for todos, são assim uma mínima quantidade que não pedem preces, né? Não agradecem as preces que são elevadas em favor deles. Então, Leon Denis continua dizendo que, ao contrário, as orações vagas, pueris, das igrejas, com frequência não surtem efeito. Pronunciadas maquinalmente, não adquirem aquele poder vibratório que faz do pensamento, ao mesmo tempo, uma força penetrante e uma luz. Então, ele está falando aqui, né, essas preces das igrejas, ele quer dizer aquelas preces, aquelas rezas, né, que a gente lê, que a gente balbucia, mas não está, às vezes, pensando no que está, refletindo no que está dizendo. Então, essas preces, essas orações, ela não surtem efeito. A prece ela tem que ser sentida, ela tem que ter o sentimento, ela tem que ter envolvida pelo nosso desejo de ajudar. Então, ele fala, né, que não adquirem aquele poder vibratório que faz do pensamento, ao mesmo tempo, uma força penetrante e uma luz. Nós fizemos um gráfico, como dissemos já, e não pudemos exibir, então nós vamos conversar aqui a respeito, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, Allan Kardec vem explicando, né, como é que ocorre essa transmissão do pensamento. E o Espiritismo nos traz muito claro isso, né, nos mostrando a ação do pensamento, né? Então, ele diz aqui, né, que a prece ela está ligada, né, ela nos faz compreender a ação que o pensamento aí desenvolve através dos nossos desejos. Ele diz, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o pensamento chega até ele. Então, ele fala que para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados, imersos no fluido cósmico universal, que é esse fluido, né, que nos envolve. Todos nós estamos imersos nesse fluido, como se fosse uma piscina, né? Um útero. Eu gosto muito desse exemplo do útero, né? Que o bebezinho está ali naquela água, né? Porque 70% água, né? Dentro do útero. Então, eu gosto muito dessa imagem. Então, é como se fosse um útero, nós estarmos ali albergados nesse fluido. E o exemplo também da piscina também é válido, porque a humanidade toda, tanto encarnado quanto desencarnado, estamos imersos nesse fluido. Então, esse fluido que está na atmosfera, né, que nós estamos mergulhados nele, ele recebe o impulso da nossa vontade, né? E através desse impulso da nossa vontade, esse fluido em que nós estamos mergulhados conduz esse nosso pensamento até aquele a quem nós queremos que as nossas preces sejam dirigidas. Mas é interessante, nesse caso aqui do desencarnado, né? Nós até dirigirmos as nossas preces, não diretamente a ele, mas podemos dirigir a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais, a Maria Santíssima, porque eles vão saber conduzir esses fluidos da maneira que esse desencarnado possa receber. Porque vamos pensar, vamos supor que esse desencarnado esteja nesse turbilhão de situações ali que ainda não está receptivo, né? Então, os espíritos vão ajudar, vão conduzir esses fluidos para que melhor ele aproveite e logo se recupere, logo se recomponha. Então, esse poder vibratório que o nosso pensamento
tem através da nossa vontade, ele é de uma importância vital, né? E é ele que conduz não só as nossas preces, mas os nossos pensamentos, quando nós comunicamos uns com os outros, é através desse fluido, né? Mas no caso aqui da prece, ele é o veículo, os fluidos são o veículo do pensamento. Seja bem-vinda, Alina, você chegou agora, né? Seja bem-vindo ao nosso estudo. Então, ele vai continuar aqui. Ai, não passou aqui. Ah, foi. Né? E ainda sobre a prece, ele vai falar aqui do cerimonial religioso, né? Mas ainda sobre a prece, deixa eu ver aqui se tem aqui no conteúdo que não foi, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui importante para falarmos antes de entrarmos nesse outro tópico, porque Leon Denis vai abranger vários subitens, né? Desse capítulo tão interessante. Não tem, não, é só isso mesmo. Então, agora ele vai falar do cerimonial, né? Que ele falou que não ajuda muito. O cerimonial religioso, todos aqueles aparatos, né? Que nós temos ali, que socialmente nos é cobrado, a nossa cultura, né? Ali pouca ajuda oferecem ao desencarnado. Por quê? Ele vai dizer aqui, olha, pouca ajuda e reconforto oferece, né, aos falecidos. O desconhecimento das condições da sobrevivência torna aqueles, quer dizer, esses que estão ali reunidos, que participam dessas manifestações, indiferentes e distraídos. Então, a gente vê como que é importante nós sabermos sobre a imortalidade da alma. E, nesse instante, nos cerimoniais, por as pessoas, a maioria das pessoas, não estarem atentos a isso ou desconhecerem, o que acontece? Essa importância que é dada ali ao desencarnado, porque a alma continua participando, né? Ela vai tomar ter uma situação que não vai ajudar esse desencarnado, né? Por causa desse desconhecimento. E ele diz assim: é quase um escândalo ver com que desatenção as pessoas tomam parte, hoje em dia, de uma cerimônia mortuária. E isso é verdade. Só que Leon Denis falou isso, né? Não me lembro aqui assim de cabeça quanto foi essa publicação. Podemos ver aqui, se o Lúcio depois quiser ver para a gente, a publicação desse livro, ele já fez a observação. Aí já passou tanto tempo e nós ainda podemos fazer a mesma observação, porque ali ele chama cerimônia mortuária, que é aquele local, né, onde é feito os velórios. Então, a gente vê que ali existem as conversas desapropriadas para o momento, né? Risos, às vezes comentários também desapropriados, que não tem nada a ver. Tudo isso traz uma perturbação muito grande para aquele que esteja em condições de ouvir, até de participar. A gente sabe que muitos espíritos, né, participam ali, estão ali presentes, às vezes não com toda a lucidez, mas ainda naquela dificuldade de entender o momento, achando que estão vivos, querendo se comunicar, e nesse momento as pessoas não dão importância, além de tornar uma reunião bem não indicada para o momento, né? Ele fala também da atitude dos assistentes, né? A falta de recolhimento, né? As conversas banais, que é o que nós estávamos falando, durante o acompanhamento do féretro até o cemitério. Na época que Leon Denis escreveu esse livro, o féretro saía das casas, né? Iam até o cemitério. Hoje nós temos, agora, nesse período da pandemia, não, mas nós temos o local próprio para esse velório. Mas é o mesmo comportamento, né?
tudo dentro daquela impressão penosa, como ele fala aqui, causando essa penosa impressão, mas falta esse recolhimento, né? Existem as conversas banais. Então, ele diz, bem poucos dentre os participantes pensam naquele que morreu e consideram como um dever dirigir um pensamento afetuoso. Então, isso é muito bom da gente refletir, né? Porque faz parte dessa educação para a morte, não só nossa, mas do outro, né? O respeito que a gente tem que ter àquele espírito, né? E que, nesse momento, qual é a melhor atitude nossa? O recolhimento, né? Os bons pensamentos, atitudes mais adequadas ao momento, sem estar sendo o causador dessa atitude desconfortável, né, que causa no companheiro que desencarnou. A Lina está contribuindo aqui, está dizendo, inclusive as demonstrações extremadas de sentimento, o choro, os gritos, as atitudes, isso mesmo, Lina, porque essas atitudes, ao invés de ajudar, elas também tumultuam, elas perturbam, né? Aquele companheiro que, nesse momento, precisa de muito envolvimento, de pensamentos bons, né? Desejando que ele continue a sua caminhada, que ele logo perceba a nova dimensão em que se encontram. Então, nós temos, isso tudo faz parte do que os espíritos chamam da educação para a morte, né? Nós temos que pensar nesse companheiro que também necessita dessa caridade, é um ato de caridade. Realmente, é horrível mesmo, Lina. Mas a gente sabe que quando a pessoa não tem o conhecimento da imortalidade, é passível de cometer todos esses equívocos, né? Porque naquele pensamento de que com a morte o morto não está escutando, ele não tá participando de nada, isso é um ledo engano. E nós lembramos, né, nesse momento que estávamos estudando, lá do velório do irmão Jacó, onde ele comenta sobre isso, né? No velório do irmão Jacó, veja que é um espírito que ele não era um espírito desconhecedor da imortalidade da alma, ele sabia, ele era um trabalhador espírita, e ali no ambiente tinha certamente, ele era um homem de sociedade, tinha pessoas de todos os níveis, né? Então ele diz que no velório, isso aí é uma anotação de um comentário do livro, né? Então nós separamos por uns tópicos, porque ele vai falar da conversação também. Então, primeiro ele fala do velório. Jacó analisou as dificuldades e as lutas de um morto que não se preparou. Ainda tem essa situação, né? Aquele desencarnado que não se preparou, né? Que foi pego de surpresa ali e que desconhece o que pode estar acontecendo com ele, porque ele se vê vivo, né? Então fica mais confuso ainda. Então ele diz que os comentários divergentes a respeito do irmão Jacó, né? Provocaram-lhe perturbações passageiras. Passageiras porque ali, acompanhando ele nesse desenlace, tinha nada menos do que o doutor Bezerra de Menezes, né? O próprio amigo espiritual dele também estava ali acompanhando a sua filha. Então, esses espíritos ajudaram a amenizar essa situação. E ele diz que continuava ligado ao corpo, né? Então, o doutor Bezerra esclareceu que não é possível libertar os encarnados rapidamente, né? A gente falou isso. Depende da vida mental, dos ideais ligados à vida terrestre. Então, cada um vai ter o seu tempo. Então, nesse momento que está na expectativa do desligamento, acontece muitas coisas, e esse momento é o momento do velório, o momento das conversas, o momento
em que o desencarnado sente ali um desconforto, uma perturbação, como foi o caso do irmão Jacó, que era um espírito que tinha conhecimento. Veja bem, independente, né? Imagina uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que está vivenciando isso. Então, é muito pior, né, a situação que envolve esse companheiro. E depois ele vai falar, né, que a prece, nesse momento ali, viu o... Acho que eu passei 2. Não, está lento aqui. Então, a prece, nesse momento, né, foi feita a prece e pôde-se ver, né, círculos de luz em um dos carros, os carros que estavam acompanhando o féretro, e percebeu orações a seu favor, a favor do irmão Jacó, e alegrou-se, ele se alegra com aquilo, né? Então, o padrão vibratório, digamos assim, muda por completo, né? Então, assistiu de longe, ele estava ali presente, né, o irmão Jacó. Assistiu de longe, pois Dr. Bezerra informou que enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Então, veja que coisa, né? Quanto mais importante, quanto mais concorrido, quanto mais movimentado for aquela cerimônia, maior perturbação causa à alma. Então, descobriu que quem não renunciou aos hábitos e sentidos do corpo demora mais agora para se desprender. Então, todo esse trabalho que a gente faz durante a nossa vida, de conversar sobre a morte, de entender, de saber que é um fato, que nós não somos daqui, que nós vamos, né, partir num determinado momento, que a nossa passagem está comprada, nós não sabemos o dia, mas com certeza nós iremos. Isso tudo faz parte dessa educação, né, que nós vamos adquirindo para que nós, no momento da morte, não fiquemos tão aprisionados ao corpo físico, né? A Lina está fazendo comentários aqui, dizendo que já presenciou fatos horríveis, como alguém querendo se atirar ali sobre o morto, né? Realmente existem muitas situações assim, Lina, devido à ignorância, né? A ignorância é um fator que nos leva até a loucura, né? Loucura de comportamentos, loucura de entender a situação, tudo isso pelo desconhecimento, né? Então, a doutrina espírita ela vem nos dar essas bases, né, digamos assim, porque nesse momento, principalmente, nós precisamos de ter bases sólidas para nós estarmos tendo segurança. E a prece é um desses alicerces, uma dessas bases, né? A Lina coloca aqui, tão melhor a prece, uma música suave, né? Uma palavra amiga para a harmonização. Tem muitas pessoas que gostam de música, né? Gostam de cânticos. Nós, espíritas mesmo, temos, né, quando solicitado, né, aquela música, as músicas que nós cantamos, desculpa, tirei sem querer, que nós cantamos nas nossas reuniões espíritas. Então, tudo isso é muito bem-vinda, porque a música também ela eleva o padrão vibratório, né? Bem-vinda, Eulina Rocha. Ela eleva o padrão vibratório do ambiente. A música é uma bênção, né? Uma música suave, uma música boa, né? Ela traz ao ambiente uma paz muito grande, né? Então, vamos lá. Então, ele continua dizendo, né? As preces fervorosas de seus amigos e parentes, quer dizer, do desencarnado, são bem mais eficazes para o espírito do morto que as manifestações do pomposo culto, né? Ele estava falando que quanto mais pomposo, o irmão Jacó falou, né? Quanto mais pomposo, maior perturbação traz ao desencarnado.
Então, ele diz que as preces fervorosas dos amigos, dos parentes, são muito mais eficazes do que essas pompas, porque naquele momento ali, o espírito está. Tudo que ele não precisa é de se apegar às coisas materiais, né? Ele precisa de compreender esse novo momento. E ele continua: todavia, não é bom demorar-nos além da medida na dor da separação. Então, essa questão, às vezes, de nós estarmos sem nos desligarmos desse momento, buscando meios de nos conformarmos, de restabelecermos a nossa emoção, porque realmente é um momento doloroso, né? A separação sempre é um momento de dor, principalmente quando se trata de entes queridos mais próximos, né? Nós sabemos que a dor dilacera, mas é preciso que nós tenhamos o nosso tempo, né, para nós estarmos homenageando ou lembrando desse companheiro, porque isso vai ser bom para ele, né? Então, nesse instante, a gente lembra lá no livro Vida no Além, também da psicografia de Chico Xavier, e ele traz uma psicografia de um menino, né, que desencarna, e ele é de 8 anos, né, e ele desencarna num acidente. E a sua mãe não se conforma com aquilo. Então, ela tem, além da tristeza, uma inconformação, de choro, de lamentação, né, de tudo que esse espírito sente, recebe tudo isso, né? E nessa psicografia do Chico Xavier, né? Porque o Chico Xavier tem vários livros trazendo esses trabalhos dele de consolo às mães, né, que perderam seus filhos, aos entes queridos e tudo mais. Então, esse Vida no Além é um desses livros. E o jovem, então, ele se manifesta através do Chico Xavier e diz assim para ela: estou presente. Dentre outras considerações, né? Ele dirige a mãe dele, a mãe fala: estou presente, rogando à senhora que me ajude com sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, no silêncio do seu desespero, sinto-me de novo na asfixia. Então, ele vem falando, né, chamando a atenção dela, que ele sofre muito mais com a dor que ela está sentindo, né, dela estar revivendo toda aquela situação que causou essa morte, e ele sofre, porque o desencarnado também sofre, né? Tanto nós que nos separamos, quanto aquele que parte para o mundo espiritual, tem o sentimento também da separação. Então, é muito importante isso. É um momento que a gente sabe que nos causa sofrimento, mas a gente sabe também que não existe uma angústia maior de uma mãe, né, que perde, entre aspas, seu filhinho, mas nós precisamos de agir de todas as maneiras para que mantenhamos a serenidade, né, cultivando principalmente a confiança em Deus, para que tudo haja um equilíbrio, né, de ambas as partes. Então, ele diz, né, certamente as lamentações da partida são legítimas e as lágrimas sinceras são sagradas. Mas, quando muito violentas, essas lamentações entristecem e desencorajam aquele que é objeto, né, dessas lamentações, e muitas vezes testemunha, como o caso desse menino, né? Que ele estava presente ali no ambiente onde a sua mãe chorava, lamentava, relembrava o episódio. Então, isso tudo causa muito sofrimento.
E Leon Denis vem nos lembrar que, em vez de facilitar o voo desse espírito, né, em direção a dar continuidade à sua existência, em direção ao espaço, elas o retêm nos lugares onde ele sofreu e sofrem ainda, aqueles que lhe são caros. É o caso desse menininho, né? A gente vê que ele está ali próximo à mãe, preso às suas lamentações, preso ao acidente, e poderia estar já no momento de menos sofrimento, tomando ciência daquela situação que agora se modifica, né? A dimensão em que ele está. Algum comentário? Vamos ver aqui. A Alina está colocando aqui. Em todos os sepultamentos que vou, sempre levo material para harmonizar e lançar mão se houver oportunidade. É verdade. A gente deve estar sempre com um livrinho na bolsa, né? Um livrinho. Eu também gosto muito de ter aquele Filhos de Deus, da Joana de Ângeles, né? O próprio Evangelho, ou um dos livros que vem trazer consolo. E quando não for para nós lermos, né, Lina, nós estarmos fazendo a nossa reflexão individual, porque isso é muito importante. Estarmos cientes daquele momento sério ali, que o espírito precisa das nossas preces, da nossa ajuda, e a melhor ajuda é essa, né? Então, aí ele fala aqui, deixa eu ver se eu passei 2 aqui, que eu acho que passei. Não, tá certo. Agora ele vai tocar nesse subitem, né, que é falando da perturbação, porque até agora nós estamos falando nos referindo a mortes naturais, né? Ou por envelhecimento, ou por que não seja aqueles que exterminaram a vida, né? E que agora ele vai abordar isso, que é uma angústia diferente, é um sofrimento diferente. Ele diz, quanto aos suicidas, que aí a perturbação vai ser muito maior, né? A perturbação em que se acham mergulhados depois da morte é profunda, é penosa, é dolorosa. Por quê? Porque aqueles que saem da vida através do suicídio, eles rompem, né, com o laço fluídico, eles dilaceram o perispírito através dessa ação. Então, a dor, a perturbação, aí vai envolver todo o sofrimento desse espírito, que ainda com muito fluido vital, né, no seu corpo espiritual, ele vai levar essas sensações, essas percepções. E fora do corpo, nós sabemos que as percepções e sensações são muito maiores, né? Por isso, a sensação de repetir aquele ato, né, incessantemente, voltando lá a como que aconteceu, e aí é um sofrimento, né? Essa perturbação envolve o sofrimento. Então, ele diz, a angústia os oprime e os segue até a reencarnação seguinte. Por quê? Porque, nesse momento, ele dilacera o seu perispírito e ele vai ter que reconstruir esse perispírito. E só vai poder reconstruir esse perispírito através de uma outra reencarnação, né? Ô, Thelma, sim. Eu acho que você pulou um slide aí, não pulou, não? Pois é, eu também achei que tá difícil para passar aqui. Deixa eu conferir aqui, peraí. 58. Porque quando ele está muito lento aqui para passar, sabe, Lúcio? Eu também achei. Ele não está mudando? Não está mudando, pois é. Uai. Não é? Eu também estou achando estranho. Isso, aqui está aqui, ó. A prece fervorosa, esse é o 54. 54, olha só.
Aí, quando eu vou aqui para os 55, vamos ver aqui, ele ficou no Ele mesmo. Não vai, olha. Uai, mas está faltando. Vai falando aí, o assunto aí, não tem problema, eu vou ver se eu consigo colocar eles aqui. Então, eu vou olhar aqui no meu. Porque tem um que tem um desenhozinho bonitinho da cepa, aquela cepa do Kardec colocou no Aquele é mais para frente. Não, é antes desse aí. Não. Depois desse aqui. Bom, eu falei das preces fervorosas, falei da lamentação. Isso. Aí depois tem um que vem assim. O tem 55, 3 slides repetidos. Eu não sei, ó. O 55 diz assim: às vezes perguntamos-nos o que pensar sobre as mortes precoces, sobre as acidentais, sobre as catástrofes. Esse que eu estava sentindo falta, que destroem de uma vez só numerosas existências humanas. Como conciliar esses fatos com a ideia de planejamento, de providência, de harmonia universal? Então, ele vem falando aqui, né, sobre a questão das mortes coletivas, por exemplo. Né? Como é que nós vamos conciliar os fatos que havia um planejamento, houve uma providência, que Deus está no comando? E a gente sabe que essas mortes coletivas, elas têm um porquê, né? A gente vai lá, por exemplo, aliás, deixa eu ver que eu botei aqui no meu, eu botei aqui um subsídio. Então, isso tudo obedece o quê? Ao mecanismo da lei, né? E o Emmanuel vem no livro Consolador, na questão 250, nos falando o seguinte, ele diz que como é que se processa, a pergunta é essa, como é que se processa essas provações coletivas, né? Quando a vida como é que faz? Ceifada, né? Junto de uma porção de pessoas que estão ligadas aos mesmos débitos, né? Como é que podemos entender isso? Então, Emmanuel conseguiu? Ó, eu estou colocando aqui a minha tela. Tá? O número do slide está menor, porque você acrescentou slide aí, tá? Eu acrescentei, aumentou um pouquinho. Isso, então por isso que está aqui. Aí você tá, pergunta sobre das mortes precoces acidentais. Esse aqui, não é isso? Esse mesmo. Esse que é o seguinte. Então, deixa eu continuar aqui meu raciocínio, aqui para mim não esquecer. Então, ele fala, né, como se processa a aprovação coletiva. E o Leon Denis está nos levando a pensar aí, né? Como é que concilia esses fatos com a ideia do planejamento, da providência, da harmonia universal? Então, tudo está submetido à lei, né? À lei de causa e efeito. E como é que se processa essa lei? Então, Emmanuel vai dizer para nós que, na questão 250 do Consolador, ele diz assim, na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Razão porque, muitas vezes, é chamado de doloroso acaso as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro os seus companheiros individuais. Então, é uma explicação que nós temos aí para nós entendermos. Então, esses débitos existem. Então, eles são. Por que acontece nessa coletividade? Né? É um assunto, às vezes, que é preciso nós nos debruçarmos com mais cuidado para nós analisarmos, né? Porque tudo isso faz parte da lei de causa e efeito. E nós sabemos que essa harmonia universal ela está dentro dessa misericórdia divina que nunca, jamais nos abandona, em qualquer momento. André Luiz, em algum dos seus livros, talvez o Lúcio se lembre, ele vem nos dizendo, em alguns episódios, né,
falando, por exemplo, vai acontecer... A gente viu isso no nosso lar mesmo, quando da Segunda Guerra, né? Espíritos se colocam naquele suporte, dando suporte espiritual, né, a todos esses encarnados que vão chegar ao mundo espiritual. A gente viu isso lá. E nós podemos entender isso nas diversas situações de provas coletivas, nos acidentes, nas catástrofes. Os espíritos sabem disso com antecedência, se preparam para isso, né? E estão ali para dar suporte, dar socorro, dar atendimento a cada um. Nessa obra que nós comentamos, do Druso, no capítulo 18, é justamente uma situação de prova coletiva que está acontecendo lá. Então, cai um avião e vários companheiros, se não me engano, eram 14 companheiros que estavam ali precisando de atendimento. Então, vários estavam recebendo esse socorro, né? E alguns já despertavam, alguns era possível deslocar para os determinados locais de atendimento, mas alguns permaneciam ali ainda muito presos ao corpo físico. E a gente lembra que Dr. Bezerra, há pouco no slide que eu acrescentei aqui, ele disse que não é possível desligar os liames, não é, de maneira rápida, porque cada um tem um tipo de desencarne, cada um está ligado a um tipo de situação que vai depender de mais ou menos tempo. Então, nesse caso, o Druso está falando para nós, e depois vocês podem ver, constatar nesse capítulo 18, que é muito interessante. Então, aí o Druso fala que cada um tem um tipo, cada morte é diferente, onde ele afirma isso, né? Então, muitos vão ser conduzidos aos seus postos de atendimento, outros vão aguardar ali até que esteja totalmente desligado do corpo físico. Então, existe o atendimento espiritual, ele não ninguém fica sem esse atendimento, seja quem for. Todos nós recebemos esse atendimento. O Lúcio está falando aqui do toque do clarim, né? Lá no nosso lar. E aí vocês lembram também que, de vez em quando, há aquela preparação das pessoas que vão ficar naquelas como é que fala? Fronteiras, né? Naquelas fronteiras para receber os desencarnados. Então, tem muitas situações onde os espíritos vêm nos falando isso. Então, a gente sabe que ninguém está desamparado. E aí, Leon Denis coloca, e se deixarmos voluntariamente a vida, aí no caso do suicida que nós estávamos falando, com o incidente aqui do slide que passou demais, né? Então, no caso da pessoa tirar a sua própria vida, isso ainda é pior ainda, porque ele diz, se deixarmos voluntariamente a vida, por um ato de desespero, o que decorre disso? Qual é a sorte dos suicidas? Então, voltando lá para aquele slide que nós estávamos... Ah, que bom, está passando agora, né, Lúcia? É muito bom a gente ter um companheiro aqui junto de nós, né? Então, ele vai falar ainda, né? As existências interrompidas prematuramente chegam ao termo que lhes era previsto. Mas antes aqui, é interessante, quando ele termina aqui, Lúcio, volta um slidezinho, quando ele fala aí no final, né, do suicida, né? Quando ele vai pela sua própria vontade, né? Isso. E se deixarmos voluntariamente a vida por um ato de desespero, o que vai acontecer? Né? Como é que nós vamos ficar? Qual é a sorte do suicida? Então, o suicida ele sofre muito no mundo espiritual,
porque ele dilacera esse laço fluídico que nos liga ao corpo físico ao corpo espiritual, né? Então, esse laço é como se fosse um elástico que a gente puxa e rebenta. Então, ele fica todo dilacerado. E isso dá um sofrimento muito grande, porque ali, naquele corpo físico, ainda tem fluido vital, né? O corpo espiritual leva essa carga magnética, né? Então, isso traz um sofrimento. Glorita, o anjo da guarda nosso, né? Ele não gosta que fala anjo da guarda, não. Mas, então, voltando aqui para o nosso estudo, né? Então, esse sofrimento do suicida é muito grande. Agora, a gente sabe que tem lá no livro Memórias do Suicida, que é assim um compêndio, é um livro maravilhoso, aonde Dona Ivone retrata ali a experiência daqueles 4 companheiros, que conta de uma maneira muito dolorosa as suas dores, as suas desistências da vida, né? Nos levando às lágrimas até. E a gente sabe que ali são casos, mas não é regra. Não existe uma regra, porque cada caso é um caso. A misericórdia de Deus atua de acordo com a nossa necessidade. E nós estamos falando isso porque no livro Missionários da Luz, no capítulo 11, tem um caso lá de um suicida, que é bem diferente daquele que é contado lá no Memórias, né? E foi através de uma prece feita pela esposa desse moço que desencarnou, o Raul, né? Ela queria saber por que todo mundo dizia que era suicídio, ela não aceitava que fosse suicídio, porque ele não tinha motivos para aquilo. Mas ela fica muito tocada com aquilo, porque ela não se conforma e começa a orar. Ela começa a pedir a Deus, né, que ajudasse ela a entender o porquê da morte do marido. E aí ela recebe o atendimento. Ela, durante o sono, ela é emancipada da alma e ela sonha com uma amiga, né, que era uma prima dela distante, e essa prima vai até Alexandre, que é o instrutor do livro, olha só, e conseguem ajudar a Esther, o nome dela é Esther. A Etelvina consegue ajudar a Esther. Então, ela fica sabendo, né, o porquê. Aliás, ela localiza o Raul, o Alexandre fica sabendo o porquê que ele suicidou, realmente ele suicidou. É um caso grande, porque ele mata o ex-noivo da Esther, né, para ficar com ela, envenenado. E o que acontece? A consciência dele não o deixa em paz. Então, ele fica perturbado em vida com aquela culpa, com aquele remorso diante da mulher que era boníssima, e eles viviam muito bem, e aí ele comete o suicídio, né? Ele comete o suicídio. Então, ele é amparado por Alexandre, conseguem levar ele para algum lugar, localizar primeiro. Ele estava num local muito tenebroso, aonde os vampiros estavam ali sugando as suas energias, porque o fluido vital permanecia, né? Então ele fica dementado, inconsciente. E depois Alexandre leva ele para um local de emergência, onde ele é atendido. Ele consegue, através do Alexandre, falar com a sua companheira, e Alexandre, nesse momento, fala de mente a mente, como se fosse ele que estivesse falando, mas ele não tinha condição de falar, porque ele ainda estava muito depauperado. Tudo isso para ajudar a Esther, né? Para ela não se desintegrar, não entrar num desespero. Então, a gente está contando isso porque cada caso é um caso. Então, é claro que o Raul, nesse caso,
ele vai levar várias reencarnações para reabilitar o seu perispírito, para reconstruir o seu perispírito. Mas ele teve assistência. Então, a gente vê que nós não estamos desamparados, em momento algum, mesmo num caso de suicídio, né? Onde, antigamente, sem a doutrina espírita, nós acreditávamos o quê? Que o suicida ia sofrer, né? Não ia ter perdão, ia ter que sofrer sempre, né? E não ia ter o acolhimento de Deus. E não é nada disso, né? Nós vemos que a misericórdia de Deus é para todos. Então, esse caso, ele ilustra bem porque é através da prece de Esther que ela consegue essa bênção, essa ajuda. Inclusive, ela tem 2 filhinhos, ela fica muito sozinha, e o Alexandre, através de um espírito amigo, né, ele coloca a Romualda para dar um amparo espiritual a ela. E aí ela consegue, aos pouquinhos, reestruturar a sua vida e não entrar naquele desespero, né? E não ficou sabendo ainda, não sabemos depois se vai saber, mas ela não ficou sabendo que o esposo se suicidou. Tudo isso ligado a quê? A misericórdia divina. Então, a sorte dos suicidas, ela é realmente uma sorte com muita dor, né? É um destino de muita dor, é uma escolha que vai envolver muita dor, muita angústia, muito sofrimento, mas ninguém está desamparado, né? Então, podemos passar o outro, Lúcio? Acho que dá para falar sobre mais um. Por favor. Então, ele fala, né, que e essas existências que foram interrompidas, né, que a pessoa, por exemplo, ia viver 60 anos, viveu 30, como é que fica? Então, é o caso, né, dessas almas que reencarnam com um período de tempo. São os completistas, né, para completar aquele período que ficou, né, que lesou. Então, veja a misericórdia divina como ela é abençoada, né? Então, é interrompida e Deus dá uma outra chance para ele completar aquela existência. Então, ele fala, né? São, em geral, complementos de existências anteriores destruídas em consequência de abusos ou excessos. Então, essas existências, às vezes, a gente comenta, né? Poxa, morreu tão jovem, né? Às vezes, crianças que têm um período de vida pequeno, morrem até, às vezes, eu nascer. Tudo isso, meus irmãos, não é uma regra. São situações que ocorrem, né? De maneira diferente, de espírito para espírito. Mas são esses complementos. Então, em geral, complementos de existências anteriores, que foram destruídas em consequência de abusos, porque o suicídio ele também pode estar sendo cometido indiretamente, né? Quando nós não temos cuidado com a nossa saúde, quando nós abusamos, quando nós desperdiçamos os nossos fluidos vital, o nosso fluido vital, né? Em situações que vão trazer doenças, vão trazer questões, né, que vão antecipar o nosso retorno. Tudo isso é computado na lei de causa e efeito, né, e que nós vamos ser responsáveis por essas situações. E vamos ler o último parágrafo aqui para a gente ver o comentário aqui dos nossos amigos. Quando, por conta de hábitos desregrados, que é o que nós estávamos falando, esgotam-se os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar para perfazer a existência em uma existência mais curta. O lapso de tempo que a existência precedente deveria ter tido normalmente, é o que nós falamos. Então, a gente vai ter, nesse caso aí, o espírito retorna para ter uma existência, às vezes, breve, para repor aquele período que ele desgastou, que ele destruiu, por consequências da vida desregrada, porque isso também é um suicídio indireto, né?
quando nós não temos o cuidado com a nossa saúde, quando nós não temos vivemos nos dedicando a vícios que estão contaminando o nosso corpo físico, deteriorando a nossa saúde, nos levando a excessos, e tudo isso são situações que nós teremos que viver as consequências. A Ângela, deixa eu ver o que a Ângela está colocando aqui. É a primeira vez que participo, não sei. Ângela Domingos dos Santos. Seja bem-vinda, Ângela. E não sei se nesse momento é pertinente para fazer essa pergunta. Meu pai faleceu há 15 dias, morreu dormindo. Estou sofrendo, estou muito inconformada. Olha, Ângela, eu posso te dar uma informação muito bacana. Nós temos aí, o Lúcio pode botar... ele já colocou. Então, através desse bannerzinho que está correndo aqui embaixo, você pode acessar o Espiritismo Net, né? Lá na www.espiritismo.net, e você vai ter lá um formulário para você preencher, onde você pode falar de tudo isso que você está sentindo e nos enviar, tá bom? Você vai ser atendido dentro das suas necessidades e vai ter uma palavra amiga para acalmar seu coração, tá bom, querida? Tá. Então, você coloca todos esses dados que você colocou aqui para a gente. Aliás, o Lúcio já tinha respondido, né? Eu não vi. Mas então é isso, amiga. Busca esse link que você vai encontrar meios de encontrar ajuda, tá bom? E volte sempre que você puder, esteja conosco nos nossos estudos, vai encontrar também lá os horários e os dias. Bom, meus amigos, muito bem. Acho que nós chegamos ao final, né? Final do estudo de hoje, né? E nós vamos parar por aqui. Esse capítulo já está na 12ª parte, né? Ou 11ª, e o assunto é muito vasto. Não adianta nós querermos ir rápido, porque estudo se faz assim, devagarzinho, né? Procurando aprofundar e conhecer melhor os subtemas que a gente está estudando. Então, que nós possamos estar aqui, né, na próxima terça-feira, né, para mais um estudo com os nossos companheiros de caminhada aí. E a Lina está colocando aqui: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Muito bem, Lina, é isso mesmo. Cuidado de nós mesmos, atenção com a nossa encarnação, perseverança nas nossas dificuldades, porque uma coisa nós temos que ter certeza sempre, né? Estamos sempre acompanhados dos bons espíritos que nós elegermos para a nossa companhia. Isso pode ser através da oração, através dos nossos bons propósitos, né? E através do desejo de se melhorar. E Deus, Jesus, nosso anjo da guarda, nosso amigo espiritual, está sempre conosco, né? Então, meus amigos, foi muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos, então, encerrando. Vamos pedir se o Lúcio gostaria de fazer a nossa prece. Hoje você trabalhou muito, deixei serviço para você fazer, né? Você sabe que prece a gente nunca recusa, né? Não pode. Não pode. Só um complemento aqui, né, gente? Lembrando que 21h30 tem estudo dos mensageiros. Verdade, hoje é quinta-feira. Né? Tem mensageiros. 9h30, estamos de volta. E é com a Sueli, né? Sueli sarou da garganta, né? Então ela já está pronta, tem que fazer o estudo para a gente. E depois, gente, quem quiser, só para complementar isso que a Thelma explicou muito bem sobre a questão que o Leodeni coloca, dos pensamentos que ela retém nas pessoas. Tem um filme, gente, no YouTube que chama O Anjo. É uma produção do pessoal lá de Blumenau. Gente, é muito bom. De uma criança que desencarna. Olha.
E os pais desesperados, aquilo tudo. E o filme, assim, chega de spoiler, né? Vale a pena. Tá? Até para nossa irmã aí, como é que é o nome dela? Ângela. Não sei se ela está aí ainda, ou se ela foi lá para Acho o que está. atendimento fraterno, tá? Mostra para a gente do porquê, uma explicação muito boa, e mostrando lá o menininho lá sendo afetado pelos pensamentos dos pais encarnados. Que bom. E depois, aquele consolo, que a doutrina espírita é consoladora, né, gente? Nunca esquecemos disso. Né? Então, é isso aí. Né? Vai lá, viu, Ângela? Vai lá. Tem gente lá online agora. Com certeza tem gente online. Se não tiver, o corpo para lá. Não. Está precisando de ajuda. X.net. Podem indicar para os seus amigos, tudo. Normalmente, os plantões são do horário de 20 às 22 horas, de segunda a quinta e domingo. Tá? Mas nós temos gente aí também nos horários alternativos. Eu sou um que só fico no horário alternativo. Né? Então, se tiver na aba lá, online, tem gente lá que vai receber vocês com todo carinho. Né? A gente foi treinado, gente, foi preparado para esse trabalho. Né? Que é um trabalho que não é nosso, na verdade, é de Jesus. Né? É isso aí. Tá certo, Ângela? Receba a nossa solidariedade. Tá? Com certeza. E tenha certeza que você não viu, né? Desses 12 estudos, eu já estou falando, o tema é a morte. Desde o início, Denis trazendo as considerações, tudo certinho, de acordo com Kardec, mostrando essa viagem que se faz, que todos nós um dia faremos. Gente, é muito lindo. É segunda a sexta, né? Sexta agora também tem. Obrigado, Eve. Eve é Maria Ângela, viu, gente? Lá no chat ela chama Evelina. Querida amiga. Né? Então vamos orar, né? Vamos prolongar. Daqui a pouco tem mais estudos. Tá certo? E a nossa primeira palavra, Senhor Jesus, é gratidão. Gratidão por mais esse estudo que nos permite entendermos a nossa posição de espíritos imortais, em trânsito na Terra. E como disse a nossa querida Thelma, com passagem marcada. Não sabemos o dia nem a hora, mas a passagem está marcada. E que bom, Senhor, que a gente pode sentir aqui neste ambiente essas vibrações de paz, essas vibrações de amor, essas vibrações de acolhimento, que é aquilo, Senhor, que vós nos ensinaste quando estivesse aqui na Terra conosco. Kardec amplia a percepção e Denis traz de uma maneira muito clara para nós esta realidade também. Obrigado, Senhor Jesus. Nesses tempos tão difíceis, a gente está podendo aqui estudar, aquecer o nosso coraçãozinho com essas palavras e essas vibrações de amor que vêm do alto até nós, por intermédio de Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Que a tua luz possa continuar iluminando a todos nós, aos nossos lares. Ilumina, Senhor, o nosso planeta Terra, tão necessitado de luzes, de paz e de harmonia. E que, Senhor Jesus, a tua luz possa permanecer em nossos corações. Agradecidos, então, por todo amparo e toda proteção, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado este nosso primeiro estudo da quinta-feira de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A Lina deixou até uma poesia aqui para nós. Vou colocar aqui na tela antes da gente fechar. Aqui. Olha só, gente. Vejo o sol, janela ao acordar, e de sobejo ao nascer, tudo clarear. Depois, no arrebol, docemente morrer. Em outras paragens crescer, evoluir, renascer. Somente brilhar. Coisa linda, Lina. Obrigado, viu? Linda. Fala que essa equipe, essa turma nossa de estudantes aqui é fora de verdade, bem envolvido. Isso. Então, gente, meus amigos, até a próxima, Lúcio. Muito obrigada pela ajuda. Hoje valeu mesmo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, isso mesmo. Vou dar o jantar e vou lá. Tá, tchau. Você termina? Opa, então deixa eu entrar aqui. Estava deixando para você, mas... Eu pensei que você gente, é bate-bola, né? A gente vai fazer. Gente,
Bye, bye, então. Até daqui a pouco para aqueles que forem acompanhar o estudo dos mensageiros no Centro dos Mensageiros, hein? Bye, bye. Até lá. Bye, bye. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro.